Não. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar uma acelerada aí. Hoje nós vamos falar sobre a lógica, e é um tema bem interessante e profundo, né? A gente agora começa a aprofundar um pouco mais no nosso curso de filosofia. E a lógica, ela faz parte da ciência. Aristóteles, que é o pai da ciência, né? Não da moderna, ciência moderna, o pai é o René Descartes, que propõe o pensamento cartesiano, e depois Augusto Comte. Mas a ciência original é Aristóteles, que vai começar a pensar a abstração dentro dos sentidos. E Aristóteles vai dividir as ciências em 3 grupos. As ciências teóricas ou teoréticas, que é contemplativa, né? É apenas para você meditar, etc, etc. A ciência prática, que tem a ver com a ação, é o que nós chamamos hoje de experimentação. E a ciência produtiva, que é a técnica da ciência, a parte metodológica. E aí, a lógica é essa parte metodológica. A lógica, ela é um instrumento da ciência. Da mesma forma como eu preciso da colher para fazer o arroz, ou da pazinha para fazer o angu. Já você fez angu hoje? Que delícia, com jiló, gente, pensa. Angu, jiló e couve. Nossa, delícia. Eu não quis colocar arroz e feijão, não. Coloquei angu, jiló e feijão e a couve e pronto. Minha boca enche de água só de lembrar. Agora que sobrou um pouquinho para comer mais tarde. Então, da mesma forma que a pazinha é um instrumento para mexer o angu, ou a colher para refogar o arroz, a lógica é essa ferramenta, é esse instrumento da ciência. Sem lógica não existe ciência. Eu preciso dessa ferramenta para eu desenvolver a ciência. E aí, então, a lógica ela é um instrumento que Aristóteles vai chamar de organon. Organon, que vem de organização. Organon quer dizer instrumento. E aí, de acordo com Aristóteles, a lógica como instrumento, ele considerava ela um instrumento, um organon, se divide em instrumental e formal. Instrumental, né, é um instrumento do pensamento, da linguagem. Então, a lógica é o instrumento do pensamento, da linguagem. Né? Quando a Cirlei fala, Luísio, a chegada do Marre. Então, olha só, aí, para fazer o café com o evangelho, vamos ter que tomar um café, ou antes ou depois. Durante não dá para estar falando. Então, é a lógica, não dá para você ficar sem comer. Aí nós concluímos que se a gente tomar café depois, aí nós vamos prestigiar a deliciosa comida que a Zil, né? Que a Zil vai preparar para nós, né? A Isildinha. Então, nós vamos ter que tomar café antes para ficar com bastante fome para comer tudo que a Zil tiver lá e mais um pouco. Então, é a lógica. A lógica, ela é o pensamento, é a linguagem do pensamento. A lógica é a linguagem do pensamento. Ah, isso não tem lógica, quer dizer, o pensamento não concorda. E esse organon pode ser instrumental, que é instrumento do pensamento, e pode ser formal. O por que formal? Uma forma, uma linguagem. Ela tem que ter uma linguagem. Ela tem que pensar o pensamento, mas tem que ter uma linguagem. Que linguagem? 2 vezes 2 dá 4. Então, tem a linguagem aí para eu entender a lógica. O ser humano enquanto corpo físico, é mortal. Se eu falar o ser humano é mortal, ué, Luiz, você é materialista? Veja, então eu preciso de uma forma, uma linguagem. Não, pessoal, estou falando do ponto de vista biológico. Agora, se eu falar do ponto de vista espiritual, o ser humano é imortal. Então, o instrumento da lógica vai ser instrumental, ou seja, o pensamento, ou vai ser formal, utilizando aí a linguagem.
E aí vai ser também propedêutica ou preliminar. Ou seja, a gente tem que conhecer antes aquilo que a gente vai colocar na lógica. Eu não posso tentar entender algo que eu não conheço. É a parte propedêutica, é o antes. Eu não sei se vocês já repararam, toda vez que eu vou fazer uma palestra, sou convidado a abordar um tema que a pessoa encomenda, eu vou no dicionário epistemológico para saber qual a origem daquela palavra. A última palavra foi simpatia. Lembra? Sim quer dizer junto. Patos, sentimento. Junto com o sentimento. Aí eu entendi que ali falava de sentimento. Então, para eu entender, pelo menos eu busco primeiro a propedêutica. Eu busco conhecer do que eu vou falar. A Luísa, você vai falar sobre racismo. Aí eu vou ler tudo sobre racismo. Quem é que são os caras que entendem de racismo no Brasil, fora do Brasil, etc. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, que eu vou defender daqui uns dias, é sobre a revitimização no racismo. Revitimização é uma palavra. De onde vem essa palavra? E racismo. Então, fui estudar de Jamila Ribeiro, o ministro lá dos Direitos Humanos, como é que é o nome dele, gente? O atual ministro dos Direitos Humanos, esqueci agora. Ele é um da referência também para estudar racismo. Esqueci agora, sumiu na minha cabeça, bem. Silvio Almeida, isso, Silvio Almeida. É uma das maiores referências, é um pós-doutor, é uma das maiores referências em racismo no Brasil. Então, eu tive que estudar Silvio Almeida. Nem sonhava dele ser ministro, nem sabe, na época, né? Foi 2019, nós estamos em 2003, 4 anos atrás. Então, eu preciso estudar a origem. E a normativa, eu preciso estudar os princípios, as leis, as regras, as normas do que eu vou trazer para filosofar. Né? Então, veja que filosofar não é fácil. Eu tenho que saber, primeiro, a origem, conhecer o objeto. Segundo, quais as normas que regem aquele objeto. Por exemplo, eu vou filosofar sobre algo da matemática, então eu preciso saber quais são as regras da matemática. Não adianta eu falar, olha, a lógica do triângulo, se eu não sei isso, eu tenho que saber o que é triângulo, eu tenho que conhecer a geometria, eu tenho que conhecer a aritmética não só geométrica, mas também aritmética. Então, eu preciso conhecer o objeto que eu vou filosofar. A pessoa acha que filosofar é só pensar a respeito, né? Não. Bom, para eu passar pela lógica, que é um instrumento da filosofia. Depois, eu tenho que conhecer a doutrina da prova. O que é a doutrina? São os fundamentos. Quais são os fundamentos da matemática? Preciso saber. Tem doutrina espírita? Quais são os fundamentos da comunicação com os espíritas, a relação dos espíritos com a... Então, eu preciso conhecer. Isso é doutrina. E, depois, eu tenho que saber que é geral e é atemporal. Ou seja, os princípios servem para tudo, a qualquer momento. O ser é imortal. Que ser? Qualquer ser. Ele não morre. Então, isso é o quê? Mas, Aloysio, os homens primitivos morriam. Não. Então não é atemporal. Tem que ser atemporal. Tem que servir para um e para todos. Ele é geral e é atemporal. E aí, também a lógica vai trabalhar com proposição, ou seja, com juízos, para formular o pensamento. E eu vou julgar, eu vou colocar algo para eu entender isso, alguma coisa que motivou eu buscar
filosofar naquele aspecto. A mulher tem direitos iguais ao homem. Tem direitos iguais ao homem porque ela a mulher tem fisicamente a mesma composição que o homem. A normativa, quais são as regras, né? Quais são a doutrina que invoca a história da mulher ao longo da humanidade. E a mulher tem os mesmos direitos que os homens, os mesmos deveres que o homem. Por quê? Ela passou por todo o processo histórico que eu estudei esse processo, então eu preciso conhecer. E aí eu vou ter um juízo de valor. A mulher é igual ao homem. Eu já tenho um juízo. Agora eu vou comprovar, na minha lógica, esse juízo. Então, e vários juízos encadeados, né? A mulher tem a mesma composição física que o homem, ela tem o mesmo raciocínio, ela tem a mesma ela é humana. Então, eu vou levantando várias questões que vão levantar o quê? Um raciocínio. Esse vai formar um raciocínio. E esse raciocínio vai levar a um silogismo. O que é o silogismo? São princípios necessários que toda proposição, né, devem obedecer para serem verdadeiros. Então, o que eu falo tem que ser verdade. Porque tudo aquilo que eu vou afirmar da mulher, eu tenho que ter colocado a lógica nele. Bom, a mulher tem a mesma composição física que o homem. Tem que ser verdadeiro. A mulher tem o mesmo nível de inteligência que o homem. Ah, mas foi comprovado que a mulher não é tão inteligente quanto o homem. Quem é que provou isso? Aí eu vou ter que investigar. Porque alguém vai falar isso, como tentam dizer que o nordestino brasileiro é menos inteligente, tem menos QI que o morador do sul do Brasil. Então, tem gente falando isso hoje. Então, eu preciso me fundamentar. Então, o silogismo é quando eu percebo que tudo que eu estou afirmando ali, eu tenho certeza que é verdadeiro. Porque senão meu raciocínio vai levar a um princípio chamado sofisma, que Platão criticava, ou seja, a base vai ser falsa. E aí a proposição, que são substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, enfim. Substância. O homem, por exemplo, Sócrates é um homem, é também um animal que pertence fisicamente à cadeia animal, então ele é um animal racional. A quantidade, por exemplo, o texto traz aí 2 metros de comprimento, 2 gramas, então preciso saber a quantidade, 1 unidade, né? Qualidade, é branco, é grego, por exemplo, ou então é agradável, é desagradável, é a qualidade. A relação é o dobro, a metade, é maior, é menor. Tudo isso vai estar dentro da lógica. Lugar. Aonde que o Sócrates está? O Sócrates grego. Esse pode ser o daqui também. Está em casa, está na rua, está no alto, está no baixo. O tempo é hoje, é agora, ou é 600 anos antes de Cristo? For agora, é o Sócrates Pereira Silva. Se for 600 anos antes de Cristo, é o Sócrates grego. Então, tudo isso eu preciso localizar para eu filosofar, para eu usar a lógica. A posição, ele está sentado, está em pé, está deitado, está curvado, está... Enfim, qual é a posição que está? A posse, ele está desarmado, armado, ele está com força, sem força, ele está doente, enfim, né? A paixão, ele está ferido, está bem. Então, todas essas são proposições que vai ajudar a eu usar a lógica. E aí continua, né? A extensão e a compreensão. Extensão, o homem está no conjunto de todos os seres. Então, por extensão, quando eu falo homem, quando eu falo Sócrates, eu estou falando de todos os seres vivos, que hoje é mais adequado usar a palavra humana, não mais homem, né? Porque hoje o homem está mais associado a gênero. Eu tenho corrigido muitas minhas falas.
Mesmo quando eu leio o livro, eu corrijo, eu faço uma correção, né? Então, isso é extensão. Mas, por exemplo, metal. Quando eu falo metal, eu me refiro a alumínio, carbono, a todos os metais. Tem gente, quando você fala metal, ela pensa que é um objeto, como uma colher, um garfo, uma chave. Mas não, eu posso dizer que essa chave é de metal, mas que metal? Então, isso é extensão, né? E compreensão, que é compreender o metal. Ele é um bom condutor de calor, de luz, etc. E aí, Chauí vai dizer o seguinte: Sócrates, veremos que sua extensão é a menor possível, pois se refere a um único ser humano. No entanto, sua compreensão é a maior possível, pois possui todas as propriedades do termo homem, do termo ser humano, se fosse atualizar hoje, né? Então, isso quer dizer extensão e compreensão. E aí ela vai dizer, a distinção permite a categoria em 3 tipos: gênero, extensão maior, compreensão menor, exemplo, animal. Então, ele é do gênero animal, a forma física dele é animal. Espécie, dentro dos animais, ele é humano. Mas, Aloysio, o animal e o humano é a mesma, pertence à mesma espécie, a mesma por extensão? Sim, porque nós somos animais vertebrados, mamíferos, temos muitas características dos animais. Agora, somos únicos no raciocínio, né? Indivíduo, aí é uma extensão menor. Por quê? Sócrates só existe um. Tem o Sócrates da Grécia, que era um, o Sócrates Silva aqui, que é outro. Então, só tem um. Então, ele é único, né? Ele é indivíduo. E aí ele vai dizer que a proposição pode ser um discurso declarativo, que anuncia ou declara verbalmente, ou pode ser um discurso de negação, que nega. Por exemplo, o que foi reunido ou separado, no caso da falsidade, né? Por exemplo, o homem anda, o homem está ferido, mas pode dizer assim, tem homem que não anda, tem homem que tá saudável. Então, é uma negativa, né? É uma negação em cima de um discurso declarado. Todas as ovelhas são brancas, mas existe a ovelha negra, né? E assim por diante. Aí ele vai dizer que, do ponto de vista da quantidade, pode ser universal, todos os seres humanos da Terra, pode ser particular, é um ser humano brasileiro, por exemplo, ou português, pode ser singular, é o único, Aloysio Silva só tem um, é o único. Então, isso ela vai mostrando para a gente essas questões do silogismo, que é esse raciocínio, né? Então, ela vai dizer, por exemplo, no caso do contraditório, que é aquele negativo, todos os homens são mortais. De novo, ela está se referindo aqui à parte fisiológica, tá, gente? A parte física. Todos os seres humanos são mortais. Então, não tem negativo, não tem alguém dizer, e alguns não são mortais, não tem. Todos são. Todos morrem, né? Aquela poesia do Casimiro Cunha. A vida é uma corrida, todos correm, tudo corre, todos morrem, tudo morre. Eu já não sinto mais a vida. É um espírito que está me mandando essa mensagem através do Chico. Ele está falando o quê? Do corpo físico, da vida física, né? Da vida material. Então, logo, não existe, nenhum homem é imortal. Aí tudo bem, realmente não existe. Todos eles são mortais. Nenhum ser humano é imortal. Ou poderíamos inverter isso aqui, dizer todos os seres humanos são imortais. Ninguém é mortal. Ninguém morre. Então não tem negativa nesse caso. E é isso. Agora, quem vai detalhar mais o silogismo para vocês vai ser o Sócrates. Deixa eu marcar ele aqui.
Pronto. Tá me ouvindo bem? Pronto, acho que assim ficou melhor. Tá me ouvindo então, né? Uhum. Tá certo. Bom, e aí dando sequência no texto da Chauí, ela vai trazer então para nós o silogismo e o silogismo científico, né? Que é uma teoria do Aristóteles com relação ao que seria a lógica, ou a construção do processo lógico mesmo, do raciocínio dentro... Deixa eu só fechar isso aqui, gente. Dentro do raciocínio para nós, enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, enquanto seres racionais, mas principalmente como nós chegamos ao que se trata, ao que seria a ideia da verdade, né? Disso que seria mais próximo à verdade. E aí a Chauí vai dizer que, para que o silogismo ele tem 3 características que são principais deles, né? Então, primeiro, que ele é mediato, ou seja, há um percurso a ser construído, a ser feito do pensamento entre o próprio, entre a linguagem e entre o pensamento e a linguagem para que eu chegue a uma conclusão, né? Então, ela traz para nós o exemplo, né? Todos os homens são mortais. Então, aqui você tem a construção de um pensamento que é racional e que é imediato, né? Então, eu vou pegar a partir da linguagem, o que seriam homens, o que seria mortal, e vou pensar, e vou trazer isso para o campo do pensamento e vou construir uma ideia que vai chegar a uma conclusão. Então, peraí, os homens uma hora morrem, logo, se eles morrem, eles são mortais. E a morte é algo que todo mundo, que está colocada para todo mundo, não há como escapar dela. Logo, todos os homens são mortais. Então, a gente constrói uma linha de pensar, um raciocínio, mesmo que é o que a gente chama de raciocínio hoje, né? Mas uma linha de pensar entre pensamento e linguagem, onde a gente chega numa conclusão. Só é possível, gente, construir uma linha de raciocínio se nós pudermos trazer isso para um campo da linguagem. Perdão. Eu me lembrei aqui, né, para a maioria que eu sei que passou ou né, do curso de psicanálise, eu me lembrei que, por exemplo, o Lacan apresenta para nós uma dimensão que é a dimensão chamada real. O real é uma dimensão que está fora do campo da linguagem. Tudo que adentra o real, ou seja, tudo que está no real, é só possível ser sentido. Eu não consigo dizer. A criança, por exemplo, ela não é racional. Por quê? Ela tem sentimentos que ela não sabe dizer quais são. Então, às vezes, né, eu vejo meus filhos, às vezes, estão agitados, eu falo, o que houve? Eles não sabem dizer. O Santiago fala, não sei, e fica chorando. Por quê? Ele não consegue entender, racionalizar. Não traz isso para a linguagem. Então, a linguagem é o que vai mediar aí o meu pensamento para uma conclusão. O meu sentimento, né? Tudo que está no campo metafísico para um campo, para uma conclusão possível a partir daquilo que se sente. A segunda característica que a Chauí vai trazer é que o silogismo ele é demonstrativo, ou seja, ele é dedutivo ou indutivo. Eu preciso demonstrá-lo, ele precisa ter um processo... eu preciso... quando ela afirma, né, todos os homens são mortais, se eu pegar alguém aqui agora e der um tiro, a pessoa vai morrer. Não tem como, né? Se a pessoa se joga ali do 29º andar, ela vai morrer. Então, a demonstração, nesse caso, né, vai culminar na morte, invariavelmente. Então, se é possível ser demonstrado, é possível, então, ser raciocinado.
Se eu consigo demonstrar, eu consigo raciocinar, né? E aí novamente eu volto para uma questão que às vezes é até menos palpável, né? Que, por exemplo, quando a gente pensa nas emoções, a emoção ela pode sim ser demonstrada. Então, a pessoa pode demonstrar raiva, pode demonstrar tristeza, pode demonstrar alegria. Ou seja, demonstra que a gente consegue racionalizar as emoções. Até porque a gente precisa para fazer algo que ela vai trazer mais à frente, que é a definição, né, o conceito. E que o silogismo ele é necessário, né? Então, perdão, gente. Então, o Aristóteles aqui está apresentando para nós que só é possível fazermos uma linha de raciocínio que seja verdadeira, que seja apóditica, né? Então, apóditico, né? Significa verdadeiro, significa que tem uma dimensão em relação à verdade, né? Então, não é possível, aqui nesse caso ainda é possível você fazer proposições que sejam hipotéticas. Isso quando a gente está falando aqui do silogismo, né? Quando a gente for falar mais à frente do silogismo científico, não há mais como ser hipotético, né? Aqui ainda cabe ser hipotético, mas no silogismo científico o hipotético ele não cabe. Mas é necessário porque ela sempre vai partir, sempre vai chegar a conclusões que vão estar aí demonstrando que aquilo que se pensou inicialmente é a causa, né? Demonstrando que há, novamente, esse percurso do raciocínio sendo feito. Então, eu tenho uma causa que vai me levar a uma conclusão, e nesse entremeio, algo que vai ligar essas duas coisas. E aí ela traz como exemplo, né, novamente, o que eu tinha posto anteriormente, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então ela traz aqui, nesse ponto, todas essas características do silogismo. Você tem o mediatismo, a demonstração e a necessidade, né? Ou seja, nesse caso, o que é necessário, que é compreender mesmo a verdade a partir disso. E ela vai apresentar aqui, dentro do silogismo, você tem uma dinâmica, então, para você fazer esse movimento a partir do que ela vai chamar de premissa, do que Aristóteles vai chamar, nesse caso, de premissa. E seriam, então, nesse caso, duas premissas. A premissa maior, na página 129, tem uma imagem, que é a imagem do Sol Negro. Inclusive, é até perigoso falar essa coisa de Sol Negro, porque Sol Negro é coisa de nazista. Mas o do Sol Negro que vai ilustrar bem o silogismo. Então, a premissa maior, qual que seria a premissa maior aqui? Todos os homens, né? Todos os homens são mortais. Essa é a premissa maior que está colocada dentro desse raciocínio feito pela Chauí. Tem uma premissa menor dentro, então, nessa imagem que vocês estão olhando, a premissa maior seria esse círculo branco, e tudo que está em torno dele seria a premissa maior, e a premissa menor seria o círculo menorzinho, não a parte branca, mas a parte que fica em torno dele. Essa é a premissa menor. A parte branca desse círculo, dessa imagem, ela seria a conclusão, né, desse pensamento, desse raciocínio. Então, a premissa menor seria
trazer aí para um outro extremo o nosso raciocínio. No primeiro momento, eu tenho um extremo que é pensar a humanidade, então todos os homens são mortais. No segundo momento, eu tenho uma premissa menor, que é focar em um indivíduo. Sócrates é um homem. Então, eu venho para um processo menor e, em seguida, eu tenho uma conclusão a partir desse movimento, que é um movimento que nós já falamos anteriormente, chamado de dialética. Eu venho do interno para o externo, num movimento de dentro e fora. Então, pego o geral, trago para o meu individual e tiro uma conclusão, ou pego o meu individual, levo para o geral e tiro uma conclusão, né? Esse é o movimento dialético. E que aqui, mais uma vez, vai se repetir, né, também no processo do silogismo. Para fechar o silogismo e a gente entrar no silogismo científico, ela vai dizer que existem 8 regras que são que vão estabelecer, então, como a gente vai como vão ser feitas as inferências, né, as inferências sociologísticas. Inferência significa, né, nesse sentido, fazer ali uma incursão, né? Você vai, de alguma forma, mediar, ou, nesse caso, você vai, de alguma forma, tentar pegar esses dois extremos e encontrar algo que os ligue, né? Isso é fazer uma inferência. Como é o caso, como é nesse caso aqui, né? Todas as todo o raciocínio, quando ela vai pegando o que é todos os homens são mortais, Sócrates é homem, né? Então ela vai criando uma maneira de fazer disso ter a palavra não é lógica, uma coerência, né? Então é coerente. Ela não fala todos os homens são animais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso não teria coerência. Não, essa não é a linha de raciocínio que está se construindo. Então, a linha de raciocínio ela tem que ter o extremo aqui são todos os homens e Sócrates. Agora, o mortal ele está ligando todos eles. Todos são mortais. O Sócrates e todos os homens, todos são mortais. Então, o mortal aí seria o que media essa relação entre a minha coerência e o que eu estou, então, raciocinando, estou pensando. E aí então ela vai dizer que existem 8 regras, né, para as inferências silogísticas, né? A primeira seria que o silogismo ele tem um termo maior, um menor, um médio, né? Enfim, a gente vai ter, então, um termo maior, um termo menor, um termo médio, e aí, nesse caso, todos os homens, Sócrates e a mortal, né? São os 3 termos. O mortal aí seria o termo médio. E aí o termo médio ele só pode aparecer nas 2 premissas, ele não vai poder aparecer na conclusão. Nesse caso, perdão, não seria mortal, seria todos, né? Então ele não pode aparecer na conclusão. A terceira regra, né, seria que nesse segundo ela inclusive até traz o exemplo dos paulistas e dos nordestinos, né? Então, os nordestinos são brasileiros, os paulistas são brasileiros, ou seja, não há conclusão aqui, né? Porque não há uma construção nesse sentido que culmine para que haja um raciocínio coerente. Não está seguindo a regra para que isso ocorra. E aqui, nesse caso, talvez para exemplificar, seria o seguinte: talvez o ideal seria, né,
os nordestinos são brasileiros. Todos que nascem no Brasil são brasileiros. Logo, os paulistas também são brasileiros. Aqui poderia caber esse raciocínio. Agora, só dizer que os nordestinos são brasileiros e que os paulistas são brasileiros, isso não vai fechar raciocínio algum. Tende a haver sempre um percurso. Novamente, com o termo maior, o termo menor e o termo médio, sendo o termo médio esse que vai fazer a ponte entre os dois extremos, entre o termo maior e o termo menor. E ele não deve aparecer na conclusão. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que as premissas, ou seja, Sócrates também logo Sócrates é mortal. E aí eu não posso colocar logo Sócrates é mortal, porém, toda a produção de Sócrates o torna... Não, isso não cabe. Tem de haver, então, um encerramento desse raciocínio num âmbito de igualdade. Isso tem que ser uma verdade. Todos os homens são mortais, ponto. Mas Sócrates, a produção tornou Sócrates um sujeito imortal. Sim, mas existe aqui uma epistemologia, existe aqui uma pragmática que coloca como a mortalidade sendo o fim do corpo. Então, é uma verdade, ponto. Se eu ampliar isso aqui, então deixa de ser sai de dentro do silogismo. Uma outra coisa, né, que eu até esqueci, eu acabei passando. Aqui ela traz o exemplo, quando ela vai falar do Sócrates, no âmbito afirmativo, mas eu também posso usar isso para o âmbito negativo. Então, ela vai trazer um exemplo do anjo Miguel, né? Então, ela vai dizer, todos os anjos não são mortais. Miguel é um anjo, logo, Miguel não é mortal. Então, eu também posso trazer isso para o campo da negativa, seguindo a mesma lógica. Logo, Miguel não é mortal, porém, Miguel resolveu ajudar a humanidade, Deus o puniu, ele jogou ele na terra e ele virou mortal. Não, parou, deixou de ser a lógica, deixou de saiu do campo lógico. Então, a lógica, vejam, ela é delimitante, ela não é limitada, mas ela delimita, ela dá limite, né? Ela não é algo que vai ficar aberto. Né? Cadê? Vamos lá. Esse foi o 4. A conclusão... Não, isso mesmo. Não, peraí. Acho que eu me perdi aqui. Não pode ser... Não, Tá, isso mesmo, tá certo. A conclusão não pode conter o termo médio, já que a função deste se esgota na ligação, isso aqui eu já tinha explicado, né? Então, o termo médio ele só pode aparecer nos dois primeiros momentos, a conclusão ele não pode aparecer, ele tem que ficar de fora. As duas premissas negativas, não se pode concluir nada delas. Então, a água não é sólida, o ar não é líquido. A gente não conclui nada disso. Né? Então, é preciso, para que haja uma conclusão, é preciso que, de alguma forma, é preciso que, de alguma forma, né, haja aí uma premissa que, de alguma forma, seja positiva, não no sentido de afirmar algo, mas que traga uma verdade, aí, uma coisa que eu possa contrapor. E aí ela traz o campo do que é contraditório. E aí o contraditório ele não é algo ruim, porque é a partir dele que eu consigo conceber ou compreender o outro lado. Eu só sei o que é o quente porque eu conheço o que é o frio. Eu só sei o que é alegria porque eu conheço o que é a tristeza. Então, a contradição, ela não é algo ruim, ela só nos aponta o que... Então, quando ela diz assim, duas premissas negativas não levam a uma conclusão, ela está tratando disso.
Eu preciso ter uma contradição, porque senão isso não vai me levar a uma conclusão. Se não há contradição, não há conclusão. É a mesma coisa que dizer assim, ó, Sócrates, arroz com feijão é uma delícia, mas eu prefiro o feijão com arroz. É a mesma coisa, né? A pessoa não está trazendo contradição nenhuma. É diferente ela falar assim, arroz com feijão é uma delícia, mas eu prefiro macarrão. Aí ela está trazendo um ponto contraditório, né? Ou, nesse ponto, não só contraditório, mas de oposição. Ela se opõe de alguma forma a isso que está estabelecido. Duas premissas particulares não poderá ser concluído. Ou seja, as premissas elas têm que ser premissas universais. Elas nunca podem... eu posso até ter uma premissa particular, mas ela tem sempre que partir de uma premissa que é universal. Duas premissas particulares, elas não vão conseguir também chegar a uma conclusão. Então, quando alguém diz assim, né, não, porque a pessoa que está pedindo dinheiro é porque ela não quer trabalhar. Emprego não está faltando. Essa pessoa ela não está partindo, por exemplo, de um âmbito universal, ela está partindo de um âmbito particular dela. E aí, se ela para e olha para o âmbito universal, isso já muda também a linha de raciocínio, né? 7. Duas premissas afirmativas devem ter a conclusão afirmativa, né? Então, ainda que seja negativa, quando ela fala todos os anjos não são mortais, Miguel é um anjo, logo Miguel não é mortal, ainda que seja no ponto de negar algo, ela está afirmando alguma coisa aqui. Então, sempre que houver uma afirmativa, duas afirmativas, essas afirmativas vão chegar numa conclusão também afirmativa. A conclusão sempre acompanha a parte mais fraca, isso é, se houver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular, a conclusão será particular, e se houver uma premissa particular negativa, a conclusão será particular e negativa. Ou seja, a ideia do silogismo é sair do maior em direção sempre ao menor. E sempre ao menor mesmo. Então, do universal para o particular, e aí ele vai trazendo o particular negativo, né? Para aquilo que está mesmo no ponto da negação. Aqui, então, para adiantar, porque já estamos quase em cima da hora, esse silogismo, Aristóteles vai entender mais como silogismo dialético, que é muito mais usado para o processo de discussão mesmo, de retórica, onde o objetivo é você fazer com que convencer as pessoas que estão ali ouvir pela fala, por trazer nelas as emoções, os sentidos, os sentimentos e convencê-las, né? Que era bem o que Sócrates fazia, que é bem o que Platão fazia, né? Então, Aristóteles acreditava que, nesse ponto, o silogismo era ótimo, perfeito, né? Só que, para um ponto científico, isso não caberia, porque até aqui a gente pode usar questões hipotéticas, questões que estão no campo simplesmente da metafísica, questões que estão no campo do próprio pensamento, e que não necessariamente têm uma demonstração ou um fato prático, enfim, né? Podem novamente ser hipotéticos. Quando ele vai trazer, né, o silogismo científico, então ele vai apresentar algumas outras regras para que, então, a gente possa entender o silogismo dentro desse campo científico, e não só de um campo dialético, e não só de um campo retórico, da discussão, da persuasão. Então, ela vai dizer que são 4 regras que vão demonstrar isso. A primeira é de que as premissas devem ser sempre verdadeiras. Então, toda premissa que eu parto de um pensamento racional, ela tem que ser uma verdade.
Porque se ela não for uma verdade, ela vai me levar a uma conclusão que não é verdadeira, que é falsa. As premissas devem ser primárias ou primeiras, isso é, indemonstráveis, pois se tivermos de demonstrar as premissas, teremos de ir a regressão e regressão. A premissa ela vai anteceder a demonstração. Eu quero explicar por que quando eu peguei duas pedras e lasquei uma na outra, e aí saiu uma faísca que pegou fogo, eu quero explicar o fogo. O fogo ele não pode ser a premissa. É a mesma ideia quando a gente fala de Deus. Né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Se eu não entendo Deus como a causa primeira, eu vou ficar questionando, então, quem criou Deus? Então, a premissa ela é o equivalente a gente pensar no lugar de Deus. Deus é a premissa. Eu não tenho como anteceder a ele. Ele é a causa. É ele quem vai gerar e fazer com que aquilo aconteça. Né? E, por último, né, as premissas devem ser causa da conclusão, isto é, devem estabelecer as coisas ou os fatos que causam a conclusão a que explicam. Então, essas são as características do silogismo científico. As premissas precisam ser verdadeiras, elas não podem ser hipotéticas, elas não podem ser virtuais, elas têm que ser premissas reais. Devem ser primárias, né, devem ser ininteligíveis, né? Ou seja, eu preciso compreendê-las, eu preciso entender exatamente o que elas são, né? E elas devem ser premissas que vão me levar à conclusão. E aí ela vai trazer os 3 tipos de premissa para o silogismo, né? Quais são as premissas para o silogismo? Primeiro, o axioma a gente já estudou aqui, que seriam as verdades indemonstráveis, né? As verdades absolutas, e aí ela até traz o exemplo de o todo é maior que a parte. Então, são verdades que eu não tenho como questionar. O todo é maior que a parte. Não, Sócrates, não tem como você me questionar isso. É isso. Eu tenho esse copo. Se eu tenho metade dele de água, eu tenho metade. Agora, se eu tenho ele inteiro, eu tenho ele inteiro. Ele inteiro significa que ele tem mais do que ele metade. Então, isso eu não precisaria demonstrar, mas isso é uma verdade que está para além mesmo desse ponto. O segundo tipo de premissa seriam os postulados, né? Então, que seriam aquilo que a gente pressupõe, os nossos pressupostos, nesse caso, né? Que vão dar início à nossa pesquisa. Então, ela vai trazer o exemplo da astronomia, que é o estudo dos astros, da geometria, que é o estudo do espaço plano, né? O do movimento e do repouso, que é o estudo da física. Então, são postulados, o que vai gerar aquele estudo, o que aquilo ali, o que faz com que eu vá querer estudar isso aqui, né? O que tem me interessado. E o último tipo de premissa, que seria a premissa, as definições de objeto da ciência investigada, ou do gênero de objetos que ela investiga. E aí aqui seria a ideia de dar uma definição a algo, de definir algo, de conceituar isso. E aí essa é uma premissa, então, que vai estar num campo da compreensão de o que, o como, o porquê e o se. Né? Então, a gente vai investigar mesmo o que é aquilo, como é aquilo, por que é aquilo, e se é realmente aquilo que eu estou entendendo, buscando, compreendendo, ou né, se a causa, ou nesse caso, né, se o percurso é essencialmente esse. E aí o objetivo é alcançar a essência, né, dentro do processo racional, dentro do processo científico, né? Para que eu compreenda o que é a verdade, o que é o necessário dentro mesmo da busca pela verdade. A partir das premissas, é isso que o Aristóteles vai dizer que nós vamos buscar, então.
E aí a Chauí vai até trazer um exemplo, né, que ela vai dizer que o atributo essencial, a definição essencial que se tem no processo racional, por exemplo, quando se fala, né, todos os homens são mortais, é a mortalidade. Logo, quando se fala que Sócrates é mortal, isso é necessário. Era necessário entender que Sócrates era mortal. Agora ele traz um outro exemplo. Sócrates é gordo. O que isso ia mudar, né, se a gente soubesse que o Sócrates era gordo? E nada. Né? Agora, saber que Sócrates era mortal, isso tem isso traz a essência do pensamento mesmo dentro do silogismo. E aí, para fechar, nossa, estou em cima da hora. É porque hoje foi bem mais denso do que semana passada, né? E aí, a partir disso, então, a gente vai ter as definições dentro, os conceitos, né? Que vão se dividir aí por gênero e por espécie, né? Então, gênero sendo mais amplo e espécie os mais específicos, os menores, né? Espécie de específico também, né? Então, você vai ter eu gosto mais de pensar na ideia da totalidade, do macro, do micro, né? Ou da totalidade, do coletivo, do individual e do singular, né? São essas dimensões que a gente vai tendo, como a Luiz mesmo colocou, Sócrates, filósofo, Sócrates, eu, você tem aí, por mais que o nome seja o mesmo, mas são sujeitos singulares, diferentes, né? Mas que estão, de alguma forma, atravessando aí também, atravessam também o geral, o particular, o singular. E ela fecha esse capítulo com 4 exigências relativas às premissas, né, dentro do silogismo científico. Então, ela novamente vai trazer que as premissas devem ser verdadeiras, né, para que a conclusão seja verdadeira. As premissas elas devem ser essenciais, ou seja, eu preciso novamente, né, entender onde é que estão as inferências entre o sujeito e o predicado aqui, onde é que está a inferência entre o objeto e o sujeito, ou nesse caso, sujeito-objeto. As premissas elas devem ser premissas próprias, né? Referem-se exclusivamente ao sujeito daquela ciência e nenhuma outra. A biologia estuda o corpo, as ciências sociais estuda a sociedade, né? A física estuda o movimento. Então, é nesse sentido de que cada coisa é em seu ponto. Eu não posso querer falar de matemática dentro da biologia, né? Então, elas devem ser premissas próprias dentro do seu campo de saber, né? E elas devem ser premissas gerais, que elas devem valer para todos, né? Para todo mundo, universalmente. Porque se as premissas inicialmente elas são verdadeiras, então elas são, de saída, elas também têm que ser universais. Elas têm que ser para todo mundo. Pronto, acho que é isso.